Boa noite. A importância do serviço na Igreja Católica Romana. Nossa equipe em Roma conta o que é o protodiácono e a sua função. CNBB realiza seminário de iniciação à vida cristã para seminaristas. STF prorroga prazo para a busca de um consenso sobre desoneração da folha. Várias cidades pelo país prorrogam campanha de vacinação contra a gripe. Tem matéria sobre a morte de toneladas de peixes na cidade paulista de Piracicaba. E uma fundação em São Paulo promove a inclusão por meio da educação e atendimento clínico. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. Na Igreja Católica Apostólica Romana, um termo é usado em especial entre os cardeais diáconos e reflete a importância e a dignidade do serviço. Você sabe o que é protodiácono e qual a função dele na igreja? É o que vamos conhecer na reportagem de Danúbia Gleiser e Leonardo Vieira. Na igreja existem 3 ordens de cardeais: os cardeais bispos, os cardeais presbíteros e os cardeais diáconos. Toda vez que ocorre o conclave para a eleição de um novo pontífice, o mundo volta o olhar para a fumaça branca na chaminé da Santa Sé e fica na expectativa do tão aguardado anúncio. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Essa é uma das funções do protodiácono. Após o último consistório para a canonização de alguns beatos no início deste mês, houve o optatio de 3 cardeais que após 10 anos passaram da ordem dos diáconos para a dos presbíteros. O americano James Michael Hever, o italiano Lorenzo Baldisseri e o alemão Gerhard Ledwig Miller. Com a mudança, o cardeal Dominique Mamberti passou a ser protodiácono e será o próximo a anunciar o nome do sucessor de Pedro ali da varanda central da Basílica Vaticana em um futuro conclave, já que é o cardeal com mais tempo de nomeação. Com 72 anos, ocupará a função formalmente por pelo menos 8 meses, pois a partir de fevereiro de 2025 completará 10 anos como cardeal, podendo optar por se transferir para a Ordem dos Presbíteros. Terminou hoje em Brasília o encontro de iniciação à vida cristã para seminaristas de todos os regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A intenção é favorecer a reflexão sobre a importância da catequese na formação do futuro presbítero. A formação dos seminaristas é essencial para o cumprimento da vocação sacerdotal. E a igreja está sempre atenta neste processo, que envolve os aspectos humano, espiritual, intelectual e pastoral. Os bispos estão bastante preocupados na revisão de muitos processos, o Papa também, para que nós possamos, em primeiro lugar, formar a pessoa, o cristão e o presbítero. Para ter uma visão integral do padre, primeiro ele tem que ser uma pessoa integrada, depois ele tem que ser um cristão autêntico, e esse cristão é que vai se tornar presbítero. Para aprofundar ainda mais o conhecimento dos candidatos ao sacerdócio, a Comissão Bíblico-Catequética da CNBB promoveu para 200 seminaristas um encontro sobre a iniciação à vida cristã e os desafios enfrentados no processo de evangelização na contemporaneidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas como comunicar o evangelho, o reino e como integrar na comunidade crianças e jovens de hoje? E isso precisa revisar toda a nossa prática pastoral. Auxiliar os seminaristas a entenderem a complexidade da evangelização nos dias atuais é um dos grandes desafios para os formadores dos novos sacerdotes. Jovens bem formados e com uma clareza das adversidades que podem enfrentar na vocação são a garantia de um apostolado frutuoso e permanente. A exigência da igreja, uma preocupação e agora uma urgência, porque de fato o futuro presbítero bem alinhado na perspectiva eclesial, de comunhão, de participação, com esta mentalidade que estamos vivendo numa mudança de época, o ajudará certamente a fortalecer primeiro o seu ser enquanto presbítero
enquanto mistagogo na forma de conduzir as pessoas até o mistério, mas também eles mesmos serem conduzidos. Gustavo Marconato é seminarista da Arquidiocese de Santa Maria. Ele entende a necessidade de uma constante formação para a eficácia do seu ministério. Motivação para nós nos formarmos melhor, nos formarmos naquilo que a igreja precisa nos tempos de hoje, especialmente na transmissão da fé aos que procuram a igreja. Olha, depois da festa de Nossa Senhora do Carmo, fiéis da cidade tocantinense de Monte do Carmo participam das festividades do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora do Rosário. O repórter Alan Toledo está ao vivo e traz informações. Alan, boa noite. Como está o movimento por aí, hein? Boa noite, Reinaldo. Olha só, Monte do Carmo tem pouco mais de 8.000 habitantes, mas parece que todo o povo carmelitano espalhado pelo país passou por aqui hoje. Teve muita movimentação, teve muita demonstração de gratidão, de fé. E aqui ao meu lado eu tenho o Padre Anderson, que mais uma vez contribui com a gente e vai falar sobre esse dia tão movimentado e que contou com a participação de muitos fiéis, né, Padre? O que aconteceu de bom aqui hoje? Então, boa noite, Reinaldo, boa noite a todos. Então, hoje tivemos pela manhã, logo cedo, a missa do imperador, ele já coroado, que foi ontem, né? Hoje ele volta para agradecer. A missa pela manhã é isso, é a missa da gratidão, do agradecimento. Então, depois dessa missa, todos vão para casa do imperador, tomam um delicioso café com bolo, lá tem almoço, tem tudo. Geralmente as pessoas ficam até 3 horas da tarde lá, já saiu ali umas 2h45, desce para a Casa da Rainha, que é onde tem a tradicional Caçada da Rainha. Essa Caçada da Rainha é um evento extremamente festivo, né? Que, como você disse, todos os carmelitanos voltam para o Carmo, e aí acontece toda a festa, e aí agora ela já foi para casa se arrumar para vir para a missa de coroação logo mais. Perfeito, Padre. Agora à noite também tem a Santa Missa, como o senhor falou, e esse povo também vem, né? Vale muito destacar que tem a cultura, mas tem o lado religioso da festa. Com certeza, eles vêm para agradecer, aí vem, agora já é Nossa Senhora do Rosário, né? De manhã foi o Divino, agora à noite eles já vêm agradecer Nossa Senhora do Rosário pelo ano, pela festividade, por tudo, e amanhã, como eu estou falando, eles encerram, né, com o agradecimento. Por fim, vale o cansaço, né, Padre? Muito cansado, mas também é muito gratificante. Vale sim o cansaço, eu não sei nem quantos dias de festa nós já estamos, mas vale o cansaço, é muito gratificante. E amanhã, quando você estiver voltando, me leve na bagagem também para descansar um pouco. Perfeito, Padre. Muito obrigado pela acolhida. Deus abençoe o senhor. E olha só, hoje de manhã, como o Padre bem destacou, teve a missa do Divino Espírito Santo. A gente preparou um material para vocês verem como que foi a participação do povo carmelitano. Elevar ao céu tudo aquilo que o povo necessita. O Espírito Santo nos ensina a enxergar a vida com os olhos de Deus. Existe uma tradição aqui na cidade, né? E essa tradição não pode morrer. Então, justamente, a fé é essa que nos move e que sempre vai mover esse povo carmelitano. É o que vai nos levar justamente a entendermos que sem ela nós não podemos fazer nada. A comunidade se une ao imperador e à imperatriz. Agradecer. Desafios e batalhas árduas foram superados. Hoje é dia de festejar e reacender a chama da fé. Ninguém se propõe a fazer uma festa deste cabedal se não tiver fé. É o que nos move, é o que nos orienta, é o que nos fortalece. Celebrar a centenária festa do Divino Espírito Santo é recordar também a criação. Em Monte do Carmo, os moradores se unem e clamam pelos dons do Espírito, fonte de plenitude e amor. Nasci devota, me criei devota e morrerei devota ao Divino Espírito Santo, porque com ele eu vejo que todas as coisas são possíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu particularmente sou devota do Espírito Santo, tenho recebido muitas graças, então é até difícil, porque no momento eu não tenho palavras que eu possa transmitir a felicidade que eu estou sentindo, sabe? Eu realmente me sinto assim, radiante. A festividade é uma tradição e une cultura e religiosidade. Um caminho que se percorre sob os sinais de Deus, para aqueles cuja fé vem de mãos dadas com a esperança. E
E olha só para orientar o povo aí de casa, a igreja matriz está vazia, como vocês podem ver. Mas a missa é campal, aqui ao lado de fora, ao ladinho aqui mesmo da igreja. E daqui a pouco todo o povo carmelitano já está chegando para poder celebrar também e coroar o rei e a rainha da festa de Nossa Senhora do Rosário. Com imagens de Messias Junqueira, eu fico por aqui. Uma boa noite para vocês. Agora vamos falar de inclusão. Aqui em São Paulo, a Fundação Dorina, que há mais de 70 anos oferece apoio a pessoas cegas e de baixa visão, promove ao longo deste mês uma programação especial de férias. As atividades ajudam na reabilitação e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Christian tem 11 anos. Foi por meio das atividades na Fundação Dorina que ele aprendeu Braille, linguagem formada por caracteres em relevo que permitem pessoas cegas ou com baixa visão terem acesso à leitura por meio do tato. Eu aprendi o Braille aqui na Fundação Dorina com 4 anos. Uso muito o Braille atualmente na escola, aqui e quase todo lugar que eu vou. Tudo que eu aprendo aqui eu levo para o meu dia a dia, igual o Braille, por exemplo. Fundada na década de 40, a instituição promove a inclusão por meio da educação, atendimento clínico e de reabilitação. Durante o mês de férias, são oferecidas oficinas para crianças e adolescentes. O foco principal é o divertimento, é essa interação social, mas sempre quando eles estão aqui fazendo qualquer atividade, acaba sendo um momento de muita observação, onde nós detectamos algumas dificuldades e conseguimos depois, dentro da reabilitação, focar nessas dificuldades. Nessa oficina, os bombeiros estão apresentando de forma lúdica e inclusiva ações de primeiros socorros e orientações de como eles devem agir em caso de risco. Elas estão inseridas dentro de uma sociedade, né? E a sociedade ela está em constante movimentação e acontecimentos inesperados ocorrem dentro dos seus lares, seus ambientes escolares, dentro de instituições que eles frequentam. Então, eles precisam ter algum conteúdo, né, preventivo, de saber como lidar, né, nessas situações de emergência, bem como acionar, como eu disse, o Corpo de Bombeiros, auxiliar o adulto a acionar o Corpo de Bombeiros. Cada participante da oficina recebeu uma cartilha em braille. Para os que têm baixa visão, o conteúdo vem com letras maiores. Para a pedagoga, a convivência com eles traz muitos aprendizados. A gente sempre aprende. Então, além de tudo, é muito prazeroso quando a gente se dispõe a olhar o outro, a conhecer o universo do outro, todo mundo ganha. Agora vamos falar de vacinação contra a gripe. Mesmo com o fim da campanha, várias cidades do país, incluindo a capital paulista, continuam aplicando o imunizante devido à baixa adesão. As informações com Aline Mércio. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que desde o dia 22 de março, cerca de 47% das pessoas que fazem parte do público prioritário receberam a dose da vacina contra a influenza. A campanha segue na cidade para todas as faixas etárias, a partir dos 6 meses de idade, com imunizante disponível nas unidades básicas de saúde. Outras cidades do estado de São Paulo, como Guarulhos e Santos, também continuam com a imunização. No Rio Grande do Sul, mesmo com o encerramento da campanha, a vacinação contra a influenza está mantida até o término do estoque. Estados como Goiás, Ceará, Bahia e o Distrito Federal continuam com a imunização contra a gripe para todas as idades a partir dos 6 meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina previne casos graves e óbitos por influenza. Até agora, a cobertura vacinal dos grupos prioritários no Brasil é de cerca de 44%. De São Paulo, Aline Imércio para o Canção Nova Notícias. Em Piracicaba, interior paulista, um dos rios mais importantes do estado, vem sofrendo com a poluição. Uma grande quantidade de peixes mortos foi encontrada no leito do rio Piracicaba.
Milhares de peixes mortos começaram a aparecer no leito do rio Piracicaba, na parte urbana, no dia 7 de julho. No dia seguinte, a CETESB, a Agência Ambiental Paulista, localizou a fonte poluidora e interrompeu o descarte irregular de resíduos da usina São José, produtora de açúcar e álcool que atua na região. Segundo a CETESB, técnicos constataram que a mancha de resíduos contaminados lançados pela empresa chegou ao rio Taquã e provocou a mortandade de peixes. Na segunda-feira, uma nova inspeção foi realizada e constatou que os resíduos poluíram o córrego Pinga, aumentando a quantidade de peixes mortos. A Pastoral da Ecologia da Diocese de Piracicaba emitiu uma nota de repúdio e disse acompanhar o desdobramento do caso e alerta para o cuidado com os rios da região. Nós usamos dessa água tanto para beber, o povo de Piracicaba e região, como para as indústrias, para tudo que necessita na cidade. Nós, como grupo, nos reunimos ontem para conversarmos sobre o que podemos fazer para que a gente possa conscientizar o povo da importância e de todos os que necessitam dessa água. A CETESB informou que até sexta-feira vai definir uma punição à empresa. Em nota, a usina São José disse que colabora com as autoridades ambientais na investigação do caso. Esses foram os assuntos de São Paulo. Amanhã voltaremos com outras notícias. Começa hoje a previsão com a região centro-oeste. Por lá, o clima segue seco e constante. A umidade relativa do ar continua baixa e inspira cuidados. E por isso, nem sinal de chuva para os 3 estados e mais o Distrito Federal. Em grande parte dos estados da região sul do Brasil terão tempo firme. O destaque fica para o centro-leste e a faixa litorânea, onde a nebulosidade aumenta. O tempo fica instável na maioria dos estados, com nebulosidade em parte da região sudeste. Não há previsão de chuva para o local. No Nordeste, a umidade do ar fica baixa, em parte aqui do Maranhão e também da Bahia. Na região litorânea tem previsão de pancadas de chuva isolada. O sol brilha forte e não chove em grande parte da região, mas há alerta de temporais em parte aqui de Roraima e também do Amapá. O tempo segue instável em parte do Amazonas e também do Pará. As temperaturas para esta quinta-feira, mínima de 16 graus no Rio de Janeiro e máxima de 34 em Cuiabá. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 2 meses o prazo para que o Congresso Nacional e o Executivo busquem uma solução consensual para a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O ministro Edson Fachin atendeu ao pedido feito pelo Senado Federal e pela Advocacia Geral da União. O prazo terminaria na sexta-feira, dia 18. Agora, o Congresso e o governo federal têm até o dia 11 de setembro para chegarem a um acordo sobre as 8 medidas compensatórias para a desoneração da folha de pagamento, sugeridas por Rodrigo Pacheco. Entre elas, a repatriação de recursos depositados no exterior por brasileiros, mediante pagamento de imposto, refinanciamento de multas aplicadas por agências reguladoras e a utilização de recursos depositados em contas judiciais abandonadas. Segundo o governo, essas medidas não seriam suficientes para suprir os 17 bilhões de reais que a União deixaria de arrecadar com a desoneração da folha de pagamento. São 8 itens que não geram nenhum tipo de desgaste sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista econômico para os contribuintes, porque todos eles, além de serem optativos, eles guardam na sua essência um estímulo de regularização que é do interesse e em favor dos contribuintes brasileiros. Desde a decisão da Corte de atender o primeiro pedido de adiamento, os parlamentares têm buscado alternativas para compensar os impactos das desonerações para atender a ordem judicial. Mas o esforço não foi suficiente para o projeto de lei ser votado no Congresso, que entra em recesso
neste final de semana. O texto em tramitação mantém a desoneração total para os 17 setores e os vários municípios que se enquadram nos critérios estabelecidos e determina uma retomada gradual da cobrança sobre a folha de pagamento de 2025 a 2027. Há dúvidas com relação aos dados. O governo está trabalhando com impacto de 15,8 bilhões e, na prática, pelos dados da própria Receita, você entra na Receita dá 6,9, quer dizer, menos da metade do que o governo está afirmando. Então, a gente precisa ter tempo para discutir esses dados. Não é? Sugerir, tem 10 sugestões que o presidente apresentou também como alternativa de desoneração, para compensar essa desoneração. Então, a gente precisa de tempo. Depois de aprovado no Senado, o texto será apreciado na Câmara dos Deputados. Um programa executado pela Confederação Nacional da Indústria e pelo SEBRAE há mais de 20 anos beneficiou quase 9 mil indústrias, pequenas e médias empresas do país, por meio de investimentos ligados às áreas de conhecimento e tecnologia. Outra etapa do programa foi lançada hoje em Sergipe. Empresas e indústrias vivem de desafios. A competitividade do mercado é um deles. Auxiliar na produtividade e inovação nesse segmento é o trabalho desenvolvido pelo PROCOMP, Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias. Nós temos projetos no Brasil todo, já sendo executados desde o ano passado. São 20 estados brasileiros que estão participando e aqui no Nordeste são 8 estados do total de 9. Então é importante que Sergipe esteja ligado e participando também dessa onda de competitividade para que as empresas nordestinas e sergipanas possam participar e estejam cada vez mais competitivas. Em Sergipe, o PROCOMP avançou e segue nova etapa. Vai atuar em 3 segmentos: construção civil, agronegócio e no setor da indústria têxtil. Esses projetos, eles começam sempre com um diagnóstico, onde a gente identifica as principais dificuldades que as empresas estão enfrentando. Em cima dessas dificuldades, a gente monta um cronograma com ações de capacitação e consultoria que vai justamente atender a melhor forma de superar esses desafios que o diagnóstico levantou. Mais eficiência nas suas linhas de produção, vai criar uma nova mentalidade de gestão, vai permitir o crescimento dessas empresas e, ao fim, a geração de mais emprego e renda. Durante os 20 anos do programa, foram beneficiadas cerca de 8 mil empresas, 470 projetos desenvolvidos e mais de 100 milhões de reais em investimentos ligados às áreas do conhecimento e da tecnologia. Geraldo, empresário da construção civil, tem longa experiência no setor e vê no PROCOMP a oportunidade de mais qualificação no setor industrial. Para ele, isso pode alavancar os negócios. Você discute o processo, você discute a situação de necessidade de melhoria. Então, esse evento vai ajudar, com certeza, o setor da construção civil a evoluir na competitividade, na produtividade e, acima de tudo, na organização de sua empresa. O Canção Nova Notícias está de volta agora para falar de Minas Gerais, que abriga histórias que passam pela gastronomia. São receitas carregadas de sabor que atravessam gerações. Uma delas é o tradicional pastel de angu, patrimônio imaterial do município de Itabirito. Itabirito é conhecida como a cidade do pastel de angu. Por isso, a nossa equipe veio atrás dessa iguaria. A receita surgiu em uma fazenda do município no final do século XIX. E, claro, além de sabor, carrega muita história. 2 pessoas que viviam na condição de escravizadas, chamada Maria Conga e Filó, elas passaram a produzir essa receita de usar restos de carne e sobras de angu e produziram então o que deu origem ao nosso tradicional pastel de angu de hoje. Antes de aprender essa receita, vamos conhecer um ingrediente importante para produzir um bom pastel de angu: o fubá de moinho d'água. Fomos buscar esse ingrediente na zona rural de Itabirito, na fazenda Caco de Cuia. O processo começa no campo com o plantio do milho. A tradição está na família de Tião há décadas. Meu avô plantava ele, meu pai planta, meus tios plantam e eu estou com ele até hoje. Nos fundos da fazenda, o milho agroecológico é transformado em fubá. Embaixo do galpão,
A água do riacho movimenta a roda d'água, que faz girar as pedras de moagem no interior do moinho. Ela vai movimentando aqui e o milho, quando cai, ela movimenta em cima dessa pedra aqui que é fixa. À medida que vai rodando, isso aqui vai batendo e vai caindo, né? Então, durante o dia, ele moe aí uns 200 quilos de milho, né? Moinhos movido com motor elétrico, a velocidade dele é um pouco maior e que chega a queimar um pouco o fubá. Então, aqui o fubá fica bem mais, vamos dizer, com mais qualidade, né? Pastel de angu pode ter vários recheios. O mais tradicional da cidade é o de umbigo de banana. A gente dá uma limpada nele assim. E aí depois a gente pica. Aí a gente já coloca essa parte picada na água com vinagre e um pouquinho de limão. E aí é um processo de ferventar e enxaguar até tirar o amargo dele. A receita original do século XIX é seguida pelas mantenedoras. O grupo é responsável por preservar e divulgar esse patrimônio. Nós temos um azulejo que identifica que ali você tem uma mantenedora do pastel de angu. E quem vai nos ensinar essa receita de pastelzinho de angu é a mantenedora Valéria, né, Valéria? Então conta pra gente, como que é? 1,5 kg de fubá, você põe 1 litro de água, você vai colocar uma meia colherinha de sal. Para o pastel ficar sequinho, ficar bom, né? A gente põe uma pitadinha de carbonato lá. E a gente usa o fubá de moinho d'água. Por que usar o fubá de moinho d'água? Ele é um pouquinho mais grosseiro que o fininho, ele dá uma liga melhor. E para o pastel totalmente artesanal, o fubá de moinho d'água é o ideal. É só mexer bem e cozinhar até desgrudar da panela. Feito isso, é hora de sovar a massa. Tô aqui com um polvilho azedo. Para que serve o polvilho, Valéria? Polvilho para dar uma certa crocância e uma ligazinha na massa do angu. Massa finalizada é só modelar e rechear. Vamos tentar fazer? Vamos lá. Toma uma para você, uma bolinha para você. Molha um pouquinho os dedos, né? Isso. Aí você vai fundando ela aqui, ó. Olha só, gente, ela conseguiu, né, Carlos? Depois de tanto tempo, chegou a hora de experimentar o tradicional pastel de angu de Itabirito. Aprovado? Aprovadíssimo. Que bom. Quase o horário do jantar, deu vontade de experimentar também esse pastel de angu. Olha, entre as serras da Mantiqueira e da Bocaina, no interior de São Paulo, uma pequena cidade é conhecida pela religiosidade, o artesanato em madeira e a cultura tropeira. Nossa equipe preparou 2 reportagens especiais para o quadro Qual Roteiro? Tudo para que você conheça um pouco mais de Silveiras com Maicon Oliveira e Ederaldo Paulini. Situada entre as serras da Mantiqueira e Bocaina, no interior de São Paulo, Silveiras é conhecida como a capital do artesanato em madeira. A arte encanta quem visita. A calmaria toma conta das ruas. Aqui moram pouco mais de 6 mil habitantes, com garra e fé, e guardam grandes riquezas. Silveiras tem esse nome no plural, mas que vem de um nome de uma família Silveira, né, que se instalou aqui nesse local, nessa praça, onde é hoje essa praça, no ano de 1760 aproximadamente, ninguém tem uma data precisa, mas é por volta de 1760, montaram um rancho bem rústico, fizeram uma pequena igreja, a primeira pequena igreja, com folhas de pita. Pita é uma planta parecida com o abacaxi, da família do abacaxi. Cidade de origem tropeira. Então eles montaram aqui e começaram a construir pequenas moradias, pequenos ranchinhos, pequenas taipas para morar, né, para dormir. E desenvolveram nesse local, que era um local bem amplo, daqui até a beira do rio ali e tal, começou a ser um local de paradas de pessoas que vinham, caravanas, de comerciantes. A trilha do ouro passava por aqui, então o pessoal que vinha com ouro, com pedras preciosas de Minas Gerais, passavam por aqui, bandeirantes. Então aqui
foi crescendo um local que todos os viajantes daquela época, os tropeiros da época, começavam a chamar de, lá no rancho, dos Silveiras. E por isso ficou Silveiras no plural. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi fundada em meados de 1780, ainda como capela. Após 50 anos, em 1830, foi construída a atual matriz. Padre Murilo Sérgio assumiu a igreja em 2020. A comunidade é presente nas missas, segundo o pároco. Então temos inúmeras capelas aqui na cidade, demonstrando a religiosidade, a participação, a beleza da fé desse povo. Povo simples, povo trabalhador, povo que nasceu de uma tradição dos tropeiros, né, que montaram os seus ranchos por aqui. Tinha até o rancho da Conceição, que acabou se transformando nessa paróquia Nossa Senhora da Conceição, né. Tudo isso é uma história tão bonita desse povo maravilhoso de Silveiras. São José Luís é morador de Silveiras há mais de 70 anos. De família simples e religiosa, sempre fez questão de participar das celebrações. Mas eu vinha da roça, eu vinha de bicicleta com a minha mulher na garupa. Isso era todos domingos, a gente vinha na missa, vinha procissão. A gente fazia esse caminho de 8 quilômetros de bicicleta e ela na garupa. O fiel dedicou parte da vida trabalhando na segurança pública. Atualmente aposentado, serve à Igreja Nossa Senhora da Conceição e não pretende sair desta terra. Aqui é muito bom de morar. A cidade ela é calma, graças a Deus, tem um povo bom, acolhedor e a gente pode dormir com a casa aberta. Os vizinhos são ótimos, a gente tem bons vizinhos. Muito difícil acontecer alguma coisa, alguma tragédia, alguma coisa que traz tristeza para nós. A população toda boa, o comércio. Então eu acho que Silveiras, muita gente vem passear aqui e acaba ficando aqui em Silveiras. Olha, na reportagem de amanhã, os segredos de pratos típicos da culinária dos tropeiros em Silveiras. E vale a pena conferir. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Boa noite, paz para você.